Nós vamos para a Venezuela mais uma vez para tentar entender qual é a situação neste momento do país, dias depois de um terremoto devastador. Para conversar conosco hoje, nós convidamos Halima Hussein, enfermeira e coordenadora médica do Médicos Sem Fronteiras, está na Venezuela, brasileira, está acompanhando esses trabalhos duros nesse momento. Muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Um bom dia. Bom dia, Milton, bom dia. Quais são as condições que vocês estão encontrando para esse trabalho? Tá sendo difícil. Só para dar uma atualização para vocês, agora às 7h15 da manhã a gente teve uma nova réplica, que foi sentida bem forte aqui também. Foi um 4,7, parece, e estávamos todos saindo já para trabalhar também. Foi bem movimentado também, então não sei como é que está agora nas regiões da Laguaira e Castelamar, não temos notícias no momento se a réplica foi forte por aquela região também ou não. Mas aqui em Caracas mesmo foi um pouco sentido, foi menos que no primeiro dia, mas foi. Então, bom, eu tive em Laguaira ontem, a situação está bem complicada ainda, está chegando muitos brigadistas de vários países, nós podemos ver as bandeiras, inclusive conseguimos ver algumas bandeiras do Brasil também lá. Os resgatistas estão trabalhando em diferentes pontos, estão um pouco separados, ainda falta um pouco de organização, né, mas eles estão tentando resgatar as vítimas com vida. O que nós vimos é que há vítimas com vida ainda, e eles estão tentando fazer o possível para conseguir resgatar essas pessoas. Até o momento, oficialmente falando, eles têm um número de 1.500 mortos, né, e tem mais de 50 mil pessoas desaparecidas. Então, eles estão tentando, em cada grupo, buscar se encontram mais pessoas vivas. Infelizmente, as pessoas mortas estão embaixo, a gente sabe ainda, porque o cheiro está muito forte na região da Laguaira. É uma desolação completa, é um caos completo também. A quantidade de gente indo levar doações para lá, de pessoas civis, continuam indo com motos, continuam indo com carros, com caminhonetas. As pessoas vão para levar água, comida, vão para levar roupas, só que a distribuição está caótica, a distribuição está desorganizada ainda. Tem bastante gente do governo também e outros atores daqui, tanto internacionais como nacionais, que estão tentando chegar até Laguaira, mas o trânsito também não ajuda muito, né? Não sei se vocês têm alguma pergunta específica. Sim. Halima, quando essas pessoas são resgatadas, né, quando é possível retirá-las dos escombros com vida, como que está a rede hospitalar para atender essas pessoas? Qual que é a situação? Nesse momento, eles estão fazendo mais referências aqui para Caracas, né? Estão mandando os pacientes aqui para Caracas. Em Caracas, quase todos os hospitais que estão recebendo feridos estão pedindo por insumos médicos. Aqui com Médicos Sem Fronteiras, nós conseguimos fazer entrega para 8 hospitais em 2 dias. Então, tentando fazer uma manutenção boa para eles. Tem outras organizações que também estão fazendo entregas de doações de insumos, mas está complicado, até porque o trânsito não deixa que seja rápido, né? Então, o trânsito também está atrapalhando. As pessoas estão tentando ajudar e, ao mesmo tempo, estão atrapalhando também as referências. Às vezes, as ambulâncias ficam trancadas no meio do tráfico também, né? É um pouco complicado. Tem várias organizações que estão tentando fazer clínicas móveis diretamente em Laguaira, né, para não precisar trazer até Caracas, mas mesmo assim não vão vencer a quantidade de gente que está sendo encontrada agora. E, Halima Hussein, como é que está? Nós temos aí, que você mesmo falou, diferentes equipes de diferentes países, inclusive, Sim. já atuando, grupos com coordenações diferentes. Quem é que está coordenando tudo isso? Como é que se tenta algum tipo de organização numa situação como essa, até considerando as experiências que vocês também têm de outras Sim. tragédias? Normalmente, olha, eu vou te falar assim, pelo que eu vi, pelo que eu estou entendendo, cada um está chegando e estão se colocando no lugar e não tem uma organização geral, sabe? Então, o governo está tentando organizar, eles estão fazendo um trabalho com o Ministério da Saúde, mas está sendo um pouco lento dessa parte. Então, as organizações estão chegando, os resgatistas estão chegando, estão se colocando em acampamentos em Laguaira e estão começando os resgates, pelo que eu entendi, cada um
cada organização por si, mais ou menos. Né? Eles estão tentando se organizar, mas está difícil. Claro. Está muito desorganizado mesmo, pelo que a gente viu. E qual que é a região que ainda está em piores condições? É Laguaira? É Laguaira, Carabadeja. Carabadeja, eu tive lá ontem. Meu Deus, assim, a quantidade de edifícios que está baixo escombros é muito, muito grande. Tem até um mapa que está mostrando, né? Catialamar também, que é do lado de Laguaira, tá horrível também. Tem uma grande quantidade de edifícios residenciais, especialmente, estão todos abaixo. Então, tu entra em Laguaira, tu quase não vê, tu vê poucas, assim, na entrada tu ainda vê casas e edifícios mais em pé, só que a maioria dos edifícios já estão para o lado, né? Eles inclinaram, então eles estão com perigo de tombamento a qualquer hora. E claro, por exemplo, aqui em Caracas, no outro dia, depois da segunda e da terceira réplica, outros edifícios que já estavam danificados caíram também. Né? As pessoas não acharam que iam cair, caíram uns 3, 4 edifícios já aqui em Caracas. E por isso essa preocupação, né? Logo na abertura, quando você conversou com a gente, que nós tivemos já um tremor, você disse agora há pouco, quer dizer, todo tremor, por menor que seja, está trabalhando com estruturas muito fragilizadas, né? Isso. E também, claro, dificulta mais, porque normalmente tu acha que uma estrutura por fora não está danificada, mas a gente não sabe como é que está a edificação deles, né? Então, nesse momento, como eu disse, aqui a gente saiu todo mundo correndo para a rua na hora, né? Porque mesmo que a gente viva numa casa, não é um prédio grande, mas tremeu muito mesmo. Então, eu imagino nas estruturas maiores, principalmente quando é uma estrutura muito alta, o que está acontecendo? Os que estão sendo mais danificados são até o 4º, 5º piso. Né? Tu não vê assim que depois do 6º piso tem muita danificação. Não, tu vê um prédio de 15 andares, do 1º até o 5º, 6º piso, está completamente danificado. Ou seja, as pessoas que estão em cima estão ficando trancadas e não podendo descer, porque normalmente as escadas estão colapsando também. Então tem muita gente que ficou nos andares de cima e não tem coragem, não tem como descer, não tem mais escadaria, claro, os elevadores não funcionam. Então os resgates vão ser difíceis nessa situação também. Então mais ou menos isso. Por falar em resgate, Halima, como que é a situação quando vocês, dos Médicos Sem Fronteiras, chegam? Tem uma estrutura para remover esses escombros com segurança, tentar ainda encontrar essas pessoas que podem estar vivas, soterradas? O que eu vi ontem é que o pessoal dos resgatistas eles estão entrando agora com maquinário. O 1º e 2º dia não tinha, mas agora tem bastante maquinário chegando, né? Então eles estão tentando fazer de maneira que possam levantar os escombros, de uma maneira que possam retirar as pessoas de baixo sem fazer mais danos, pelo menos até que saiam, né? Quando eu estava passando por uma estrada que, como é que se diz? Estava com várias edificações danificadas e quase completamente colapsadas. Eles estavam pedindo para a gente desligar os carros, principalmente as motocicletas, que está cheio de motocicletas levando doações. Então, eles estavam pedindo para o pessoal desligar os motores, porque estavam tentando escutar se as pessoas estavam chamando onde é que elas estavam. Né? Porque tem gente ainda chamando por socorro, batendo em metais embaixo dos escombros para tentar ser encontrados. Então, eles estão tentando, de alguma forma, ainda encontrar pessoas vivas aí, né? Se Deus quiser, vão encontrar. Mas, como eu disse, o cheiro de decomposição é muito, muito forte em Laguaira. Especialmente na região de Carabadeja, onde foi mais atingido. Halima Hussein, quero agradecer pela sua descrição aqui, pelo relato, demonstrando aí o cenário que nós estamos enfrentando aí na Venezuela neste momento. Eu quero agradecer e também parabenizar pelo trabalho de vocês no Médicos Sem Fronteiras num momento como esse. Muito obrigado, até uma nova oportunidade. Obrigada a vocês pela oportunidade de falar um pouquinho aqui. Obrigada. Obrigada, um bom dia para vocês. 9h15.